E o custo da dívida para o agronegócio brasileiro segue acima dos outros setores no país. O resultado foi apontado por um levantamento da consultoria Conderi. A gente conversa então sobre esse cenário com o repórter do AgFeed, Ítalo Bertão Filho. Ítalo, seja muito bem-vindo. Bom dia. É impressionante, né, Ítalo? É uma preocupação, um cenário de incerteza para o agronegócio brasileiro que parece que não passa, mesmo sendo um setor tão importante para a nossa economia, meu amigo. Bom dia, Vitor. Bom dia aos nossos telespectadores do CNN Money. Pois é, a cada dia que passa a gente vem aqui no espaço, na programação de vocês e acaba trazendo notícias que não são muito favoráveis para o agronegócio, refletindo um pouco aí esse clima de dificuldades que tem vivido o setor aí ao longo do último ano. Na verdade, é um período que já se alonga há algum tempo, mas que no último ano ficou mais forte, toda essa tendência de crise, de dificuldades financeiras dos produtores e que se reflete também aí no acesso ao crédito das empresas que estão nessa cadeia. Esse levantamento que foi elaborado aí pela consultoria Conderi fez análise de mais de 4.500 emissões realizadas entre 2013 e 2026, emissões de CRAS e também de debêntures. E aí chegou à conclusão que hoje as empresas que faturam entre 50 milhões de reais e 2 bilhões de reais por ano, que são chamados aí do middle market, do agronegócio, elas hoje estão captando, na verdade, elas captaram ao longo desse período em uma mediana ali que vai o CDI de 4,5%, mais 4,5%, a CDI mais 5%, ou seja, uma taxa bastante alta, pensando aí que a taxa de juros continua aí em dois dígitos. Quando são incorporados custos de estruturação, distribuição, manutenção dessas operações, que é o chamado custo all-in, essa faixa aí de juros sobe para CDI mais 5,7 e até mesmo CDI mais 6,2. Quando ele traz um dado interessante que quando se compara, por exemplo, o mesmo valor pago pelas empresas dos setores de varejo ou de saúde, aí fica evidente a diferença. As empresas do setor de varejo e saúde captam geralmente a um custo de CDI mais 2,3%, e empresas de saneamento captam ao custo de CDI mais 1,7%. O setor de energia nem se fala, capta a CDI mais 0,9%. Ou seja, aqui a gente vê que, de fato, há um peso maior na avaliação de crédito em relação ao agro, que, segundo a Conderi, acaba sendo prejudicada, as empresas acabam sendo prejudicadas por uma visão geral do setor. Na hora de emitir um título de dívida, há a preocupação de que essa crise que a gente estava falando contamine a atividade das empresas da cadeia. E nem sempre essas empresas estão relacionadas a subsetores do agro que estão em dificuldades, que estão com problemas. Muitas vezes, pelo contrário, estão ligadas a setores pujantes, a cooperativas, por exemplo, ou mesmo a algumas culturas agrícolas que estão indo melhor que as outras. Mas, no fim do dia, essas empresas acabam sendo penalizadas por esse clima aí de incerteza que a gente tem sentido que o agro tem vivido aí ao longo do último ano, como falei no começo, e também já há um pouco mais de tempo. Interessante também que isso representa uma trava, principalmente para empresas que estão acessando o mercado pela primeira vez. Segundo a Conderi, estreantes pagam uma mediana ali de cerca de 70 a 80 pontos base acima de companhias que já fizeram emissões. É uma espécie de pedágio da estreia, como eles dizem, que reflete aí esse processo de construção aí de credibilidade junto aos investidores e também dificuldades aí de acesso ao crédito pelo agro, né? Quando a empresa não é conhecida do mercado, ela tende a pagar um juro maior. Só que esse juro já é bastante alto e aí acaba sendo acrescido aí pelo fato também da empresa ser uma estreante. Um outro fato interessante aqui também é o prazo das operações. Segundo a Conderi, o alongamento da dívida ele exerce uma influência relativamente pequena sobre o spread, adicionando ali entre 10 a 15 pontos base ano ao custo da emissão. Então, aqui a gente vê que é uma questão estrutural de aumento de custo de crédito envolvendo as empresas do agro, refletindo esse cenário de dificuldades, refletindo essas dificuldades que são vividas não apenas pelos produtores, mas também por algumas empresas que de fato estão em situação difícil,
mas prejudicando a vida de outras empresas que vão muito bem, obrigado, e que conseguem continuar suas operações, conseguem fazer negócios, ainda que tenham que captar a um custo bem mais alto do que outros setores. Setor de energia, por exemplo, acredito que seja o caso mais evidente disso, é uma taxa de CDI mais 0,9, enquanto o agro capta taxas de CDI mais 5. Então, a comparação é muito complicada, as empresas acabam tendo que encontrar outras formas de acessar capital, que não sejam necessariamente debêntures ou CRAs, acabam tendo que recorrer a financiamentos bancários do modo mais tradicional, por exemplo, mas aqui é uma situação que todas as empresas da cadeia acabam sendo afetadas de alguma forma, Vitor. Pois é, né, Ítalo? Um cenário ainda bastante preocupante. Muito obrigado pelas suas informações. Ítalo Bertão Filho, repórter do AgFit. Obrigado, Vitor. Até mais. Forte abraço.